Hello everybody, it's Lucas, também conhecido como Kinka, e hoje a gente vai para a aula 11. E nessa aula aqui a gente vai aprender a falar o horário em inglês. Sinceramente, hoje em dia é muito mais simples, então fica aí que você vai aprender rapidinho. Eu vou ensinar também o modo old school, né, o jeito que o pessoal falava antigamente. Mas o importante é a gente aprender também como que pode ouvir, né? Hoje em dia a maioria das pessoas vai falar de uma forma simplificada, então fica comigo aí e let's go! Então, aqui eu preparei para vocês uma pequena aula aqui no Obsidian, novamente. Vou tentar usar minha canetinha aqui para ver se facilita. Então vamos lá. O que a gente precisa saber sobre os horários, então? Eu vou começar aqui por baixo e, sinceramente, isso aqui já vai definir a maior parte da coisa, tá? Que é mais ou menos assim, ó. Quando a gente está falando de telling time, de falar horário em inglês, em resumo, o que acontece é o seguinte, né? Hoje em dia, as pessoas vão usar este modelo aqui, ó, que é do relógio digital, né? Então, o que acontece é, se eu te pergunto que horas são, vou dar um exemplo aqui, né? Agora são 11h58. 11h58. Eu não vou falar para você 10 para as 11, 10 para meia-noite, 5 para as 10, 10 e 15. Hoje em dia o pessoal usa o número exato, porque se você olhar o relógio digital, ele vai ter o número exato, né? 0923, 0349. Então o que a gente precisa aprender é só lembrar os números e falar os números, tá bom? O que a gente vai aprender de novo vai ser o AM, o PM, e é isso. É isso que a gente precisa aprender no momento, tá bom? Então vamos um por um aí, vamos primeiro aí revisar, né? Então, remember the numbers, vamos lembrar os números aí rapidinho, tá? Então a gente, provavelmente do 1 a 10, a maioria dos brasileiros já sabe. Se você não souber, dá uma olhada lá na minha aula de números. Mas vamos revisar rapidinho, então. A gente tem 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alguns difíceis aí são 11 e 12, que podem ser difíceis de lembrar. Depois tem 13, 14, 15, 16 até 19. Então ali a gente tem 15, 16, 15, 16. Depois a gente tem 20, 30, 40 e por aí vai. E a gente pode juntar os dois, né? 23, por exemplo, 23, 23. 30, 30. 33, 33, 38, 38, depois 60, 60, e por aí vai. O 60 nem é útil aqui, mas é um bom exemplo. Se eu fosse usar, sei lá, 54, 54. Então, é bom lembrar os números porque as pessoas vão falar as coisas exatas, né? Por exemplo, aqui a gente vai ter 9:23 ou 3:49. O que é o AM e o PM? Esse aqui é fácil, porque isso aqui é do latim. Então, A do AM é ante, do latim, antes, ante meridium, quer dizer, antes do meio-dia. E esse aqui, do PM, é o post meridium, após o meio-dia. Então, AM, antes do meio-dia, PM, após meio-dia, ou pós-meio-dia. Então é mais ou menos assim, né? Do meio-dia e 1 até a 11h59 p.m. Meia-noite em ponto já é AM e vai até 11h59 de novo. Então, da meia-noite a 11h59 AM. Do meio-dia até 11h59 p.m. Tá bom? Então aqui a gente vai saber que é in the morning e aqui a gente sabe que é in the afternoon, à tarde. Tá bom? A gente pode ter também exatas, né? Então, noon é meio-dia. Então, vai ser PM. Tá bom? E midnight, bem parecido com o português, é da manhã, né? Então, vai ser 12 a.m. Então, a gente pode falar assim também, tá? Então, a gente pode falar midnight ou 12 a.m., a gente pode falar noon ou 12 p.m., tá bom? Para falar o horário, a gente costuma usar o it's, são. It's 9:23 a.m., p.m., it's
3:49. It's noon. It's midnight. Por aí vai, tá bom? Agora sim a gente vai para a parte chata da coisa e a menos útil, porque pouca gente fala assim, tá? Então se você parar o seu vídeo aqui, você já sabe falar o horário, já sabe ouvir o horário, porque é isso. Porém, se a pessoa tiver o relógio analógico, que é esse de ponteiro, provavelmente ela vai arredondar os números, porque não vai aparecer desse jeito, né? Vai aparecer em ponteiro. Em ponteiro o pessoal costuma arredondar. Então a gente vai precisar aprender duas coisinhas. Esses dois termos aqui, ó. O primeiro é metade e depois quarter, que é um quarto. E por quê? Porque é muito comum a gente ter um quarto de hora em inglês, que são 15 minutos, ou seja, é ponteiro no meio aqui, ó. Então, se o ponteiro estiver no 3 ou no 9, é quarter. E se ele estiver bem no meio aqui no 6, é half, metade, tá bom? A gente pode ter duas prepositions aqui. Prepositions não, né? Termos. A gente pode ter past ou a gente pode ter to. E eu já vou explicar cada um deles, tá? Que é o seguinte. Se eu tivesse um número, vamos pôr, por exemplo, são 1h15. 1h15, certo? Passaram 15 minutos da 1 da tarde. Então, no modelo ponteiro, o que a pessoa ia falar? It's 15 minutos, depois 15 past 1. Passaram 15 minutos da 1, por isso que é complicado, tá? Porém, não bastasse isso, lembra que os 15 minutos aqui podem ser quarter. Então eu posso falar it's a quarter past 1. Então este número aqui, ó, 1h15 pode ser a quarter past 1 ou 15 past 1 ou 1:15. Então tem várias formas e por isso que é um pouquinho confuso, né? Se eu tivesse no mesmo ponteiro aqui quase nas 2 horas ali, né? E tivesse os 15 para cá, ó. Faltam 15 minutos para as 2. Então são 1h45. Eu posso falar it's 1:45, que seria o padrão. Eu posso falar it's 15 to 2, ou seja, 15 para as 2, igual a gente faz. Ou, lembrando que o 15 pode ser quarter, it's a quarter to 2. Por isso que é confuso, alright? Alright. E por último, vou dar o exemplo do half aqui, né? Se eu tiver 3 e o half, em vez de eu falar, então imagina que aqui são 3:30, né? 3:30. Então vou ter de novo mais de uma forma de falar. Eu posso falar 3:30, que é o mais comum, ou eu posso falar it's half past 3. Então são meio passado das 3. Maravilha, né? Então é isso aí. Então, ó, deixa eu digitar agora para você ver como funciona esse negócio aí, tá? Então vou colocar aqui alguns textinhos, deixa eu colocar em verde, tá? Então vamos começar pela 1:15. A gente pode falar it's 1:15. A gente pode falar it's 15 past 1. E a gente pode falar também a quarter past 1. Ok? Beleza? Deu para entender os três? 1:15. 15 passado da 1 ou 1/4 passado da 1. Lembrando que o half aqui, deixa eu pôr na frente aqui mesmo, pode ser 30 e o quarter pode ser 15, né? Tá bom? Deixa eu pôr pra
cá. Se dá pra puxar esse aqui, tá? Ok? Deixa eu tirar esse aqui daqui. Então, ó, aqui a gente tem 1:15, 15 past 1, a quarter past 1. Aqui a gente vai ter mais 3 modelos, né? Deixa eu descer esse outro aqui. Por cá. Vamos pensar nesse aqui, então. 1:45, né? Jeito mais fácil. 1:45, 1:45. Ou 15 to 2. Porque 15 para as 2, igual a gente fala em português. E se eu for usar um quarto, a quarter to 2. Tá bom? E essa último número aqui, 3:30. Ou 30 past 3. Ou half past 3. Meio passado das 3, olha que maravilha. Beleza? Agora vamos pensar nos números rapidinho aqui, ó. Vou pôr aqui em cima da minha cabeça alguns numerozinhos. Vamos pensar nos números bem simplinho aqui, tipo, vamos pegar qualquer número aqui. 4:33, 2:54, 7:12, que mais? 11:11, porque sim. Então, como que eu vou falar cada um desses aqui? Quando ele tá para cá do relógio, passou dos 30, a gente fala que falta pro próximo. E quando ele tá para cá até os 30, é passado do horário. Começa pelo minuto passado do horário. Por exemplo, vamos começar pelo terceiro aqui, que ele é mais fácil. Quantos minutos que passaram das 7 aí? 12. Past, qual horário? 7. 12 past 7. E esse aqui, passaram quantos? 11. Past o quê? 11. 11 past 11, é isso aí mesmo. Que coisa de doido, né não? Deixa eu puxar isso aqui pra cá pra caber. Agora esse aqui, ó. Faltam um tanto para 5, porque já passou do 30. Então se eu pensar no ponteiro, ele passou do meio. Então eu vou falar que faltam 28. 28 to 5. Mas normalmente as pessoas vão arredondar isso aqui, né? Então, ou eu vou falar 4:30, né? Arredondando para baixo. Então, eu posso falar 4:30. Ou eu vou falar são 25 to 5. 25 para 5. Então, 25 to 5. Tá bom? Mas nesse caso aqui, para ficar mais fácil, vamos deixar o half past 4. E esse aqui falta quanto para as 3 aí? Arredondado. Se eu arredondar, vai faltar só 5 minutos, né? Então, 5 to 3. It's 5 to 3. Faltam 5 para as 3. Então, essa é a parte difícil do horário, né? Pensando no relógio analógico, tá? Mas lembra que normalmente a gente vai ter isso aqui, ó. Reloginho quadradinho. Eu até usei o meu relógio aqui de modelo, né, ó. Quadradinho. Tá vendo? Então é isso aí. Então acaba sendo só o número mesmo e a gente fala ou AM ou PM. E a vida segue. Tá bom? Lembrete aí antes da gente fechar. O nosso horário passa das 12, né? A gente fala às vezes 13h15. A maioria dos países que falam inglês não usam esse sistema, usam AM PM. Esse horário que a gente usa é chamado de horário militar, né? Que tem 24 horas, em vez de ser 12:12. Então lembra que pro gringo é melhor falar o número de 0 a 12 e não de 0 a 25, não de 0 a 24, tá bom? Pensei no 25 porque passou das 24. Mas enfim. Então pense em falar o número tirando os 12, se for 13, 1 hora. Se for 14, 2 e por aí vai. Tá bom? Então, se pra você tiver, vamos dar um exemplo aqui, né? Se pra você for tipo 15:52, faz menos 12 aqui, né? Que é igual a 3:52, tá bom? Então, como que é 3:52? 3:52 AM, PM. Se for de manhã ou se for à tarde, tá bom?
Então é isso aí. Espero que você tenha aprendido aí a falar os horários. Se você não entendeu ainda, repete o vídeo aí que vai dar para entender, tá bom? Então, thank you very much. See you next class. Bye bye.